Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o tema Como Jesus nos ensinou a orar. E queremos falar um pouquinho sobre a oração, uma prática assim, tão importante, né? Que eu sei que todos vocês aqui oram pelo menos 2 horas por dia. Amém? Ou alguns oram o dia todo, passam o dia todo falando com Deus. E aí Mateus 6, o versículo 5 ao versículo 8, Jesus está conversando com seus discípulos, ele está falando sobre diversas situações, diversas coisas que ele espera dos seus seguidores, e uma delas é a oração. No versículo 6, capítulo 6, do versículo 5 a 8, todos encontraram? Diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, as pessoas que não seguem a Jesus, a Deus. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. E aí Jesus, então, vem com aquele modelo de oração, Pai Nosso que estás nos céus. Mas antes aqui, ele está falando basicamente de como deve ser a nossa postura na oração, na prática da oração. É interessante que no capítulo 6, Jesus começa do versículo 1 ao versículo 4, ele está falando de práticas que caracterizavam um bom cidadão, uma pessoa piedosa, ou seja, uma pessoa misericordiosa. E aí do versículo 1 ao versículo 4, ele está falando da esmola, que não é nesse conceito que a gente entende hoje, mas ele está falando de práticas de justiça, que a pessoa misericordiosa é aquela que pratica a justiça. E do versículo 5 até o versículo 8, ele está falando da prática da oração. Em seguida, ele fala do jejum. Jejum, sabe? Jejum, não comer. Lembram? Então, jejum, Jesus também está falando dessa prática, dessa disciplina espiritual que deve fazer parte da nossa vida. E por último, ele fala contra um estilo de vida ansioso, que foi algo que eu preguei há umas semanas atrás. Então, aqui ele está colocando que são práticas que caracterizavam um judeu, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que se compadece do outro, que tem uma vida, um estilo de vida que Deus espera. E essas práticas também deveriam fazer parte dos seguidores de Jesus, dos filhos do reino. Também deveriam desenhar e caracterizar aqueles que seguiriam a Jesus. O que Jesus está colocando aqui é que essas práticas, né, que Jesus vai colocando, elas não são erradas, eram práticas que faziam parte da vida de muitos judeus, mas ele tá enfatizando aqui como é a motivação dessas práticas, qual é a intenção, o propósito que as pessoas faziam, que elas davam a esmola, que elas faziam as práticas de justiça, que elas oravam, que elas jejuavam, né? E aí Jesus está falando, olha, cuidado com algumas coisas. Então Jesus, nesse momento de oração, ele não fala de tempo, se é 5 minutos, se é 2 horas, 3 horas. Jesus não fala de postura física correta para orar. Jesus não fala de volume ou entonação de voz, mas ele fala apenas da postura do Espírito, da nossa postura interna da oração e do conteúdo também desta oração. E aí a gente tem algumas aplicações desses ensinos de Jesus para nós, de como deve ser a nossa postura interna para a oração.